Oi gente, tudo bem? Vou gravar aqui pra vocês de uma forma não profissional, ok? Essa videoaula para vocês não ficarem sem conteúdo, essas duas aulas. Eu já gravei um áudio sobre os comentários da prova, enviei para vocês no WhatsApp e vou gravar essa aula para enviar para vocês. E depois a gente pode retirar dúvidas caso vocês as tenham. Então, a gente vai falar um pouco mais de MHC e de apresentação de antígenos, que a gente já falou um pouquinho antes da prova, a gente fez um pequeno resumo para vocês não irem para a prova sem essas informações, e a gente vai falar um pouquinho mais hoje, certo? Então, a gente já viu que o MHC é um complexo de histocompatibilidade. É um complexo de histocompatibilidade, e esse complexo ele foi descoberto quando eles começaram a fazer pesquisas com os transplantes, e eles começaram a ver que em tecidos transplantados eles tinham uma forte reação, uma resposta imune muito forte, e eles começaram a ver que essa resposta ela era diferenciada de outras respostas, e eles foram verificar o que estava acontecendo e descobriram essa molécula que eles chamaram de MHC. Então, o MHC são moléculas que são codificadas em um grupo de genes. Esse grupo é bastante grande e diversificado, por isso a gente tem uma grande diversificação dessas moléculas. Então, de uma forma mais simples de se falar, o que é o MHC? O MHC é uma molécula que vai ser expressa em células, que nós chamamos de células apresentadoras de antígenos. E essa molécula, ela é o resultado de uma extração de uma parte de uma proteína do antígeno que foi fagocitado. Então, a gente vai ter a célula apresentadora de antígeno, ela é fagocítica, ela vai reconhecer algo que não é próprio, ela vai fagocitar. Ao fagocitar algo que não é próprio, ela vai digerir, e um pedaço dessa molécula pode ser expresso na superfície dessa célula, e nós chamamos isso de MHC. São esse complexo, Então, ele vai expressar nas células apresentadoras de antígeno, mostrando para as células, os linfócitos T, os linfócitos B, qual é aquele patógeno que está ali, através da expressão dessa molécula. Então, todas as espécies possuem um conjunto de genes que nós denominamos MHC, cujos produtos são de importância para o reconhecimento intercelular e a discriminação do que é próprio e do que não é próprio. Então, um anticorpo ele pode reconhecer um antígeno na sua fórmula livre. As células T só reconhecem quando estão associadas a moléculas MHC. Então, o anticorpo ele é específico para um antígeno. Então, se eu tenho a produção de uma imunoglobulina, um anticorpo, esse anticorpo ele consegue reconhecer um antígeno na sua forma livre. Ele não precisa estar associado a nenhuma molécula apresentadora ou a nenhuma molécula do sistema imune. Se eu tenho um anticorpo, ele consegue reconhecer. Por que ele consegue reconhecer? Porque eu já entrei em contato uma vez com aquele antígeno, eu criei, o nosso sistema imunológico criou células que são agora responsáveis pela defesa contra especificamente aquele antígeno, que nós chamamos de anticorpos, as imunoglobulinas, e agora a gente tem células de memória que são linfócitos que conseguem fazer o reconhecimento daquele antígeno. Ele reconhece o antígeno como um todo? Não, ele reconhece proteínas, que são expressas nesses antígenos, especificamente. Então, esse reconhecimento ativa esses linfócitos a produzirem os anticorpos específicos. Já as células T, que não são células produtoras de linfócitos, a gente viu que quem produz anticorpo são linfócitos B, plasmócitos, As células T, elas são células auxiliares e são células citotóxicas. Então, são células que conseguem matar outra célula e são células que conseguem ajudar os linfócitos B a fazer o reconhecimento. Então, elas não conseguem fazer esse reconhecimento como os anticorpos conseguem,
esse antígeno estando livre. Elas precisam que alguém mostre para elas um código que diga quem é aquele antígeno. Então, elas precisam de um código. Quem é esse código? Esse código é o MHC, que vai ser expresso na superfície da célula que conseguiu detectar que aquele antígeno era não próprio, certo? Então, ele detectou que aquele antígeno era não próprio. Ao detectar que o antígeno era não próprio, inespecificamente, né, ele faz a fagocitose. Ao fazer a fagocitose, ele retira um pedaço dessa molécula e vai expressar. É o MHC, certo? Então, o MHC, ele influencia o repertório de respostas celulares das células T auxiliar e na célula T citotóxica, ok? Então, a gente viu que ele também é conhecido como HLA, né, que é o antígeno leucocitário humano. Então, são moléculas capazes de reconhecer antígeno e de iniciar uma resposta imunológica. Essas moléculas são glicoproteínas presentes na superfície das certo? Então, o MHC, ele apresenta os antígenos aos linfócitos T. Então, ele faz a exposição de uma molécula, de um peptídeo, na superfície celular pelas moléculas do MHC. Então, estão presentes nas células apresentadoras de antígeno e em células nucleadas. São provenientes de um grande grupo de genes com um intenso polimorfismo. Por que isso é importante? Para vocês saberem que a gente tem uma capacidade de identificação de uma gama muito grande de genes. Por isso a gente tem uma imunidade a uma gama muito grande, a um espectro muito grande de patógenos, certo? Então, como é que ocorre o reconhecimento do antígeno pelas células T? Né? Ao contrário das imunoglobulinas, que são anticorpos, né? Elas que interagem com o patógeno e seus produtos tóxicos, né? No espaço extracelular do organismo, as células T só conseguem reconhecer os antígenos estranhos quando são apresentados na superfície das células apresentadoras de antígeno, ou seja, das nossas próprias células. Esses antígenos podem ser provenientes de patógenos como vírus, bactérias, intracelulares, né, que vão se replicar dentro da célula, ou de patógenos e seus produtos provenientes do fluido extracelular que a célula internalizou por endocitose, ou seja, que ela fez endocitose, ou ela fez a fagocitose fez a fagocitose do patógeno, ou esse patógeno, como um vírus, só consegue sobreviver de forma intracelular, são patógenos intracelulares obrigatórios, né? Então, eles só conseguem sobreviver se eles invadirem uma célula. Nós temos bactérias que invadem células também. Então, esse MHC só vai ser expresso se a célula tiver um contato interno com o patógeno. Então, eu tenho que fazer endocitose ou de toxinas, ou de fluidos, né? De alguma coisa que esse patógeno libere, ou do próprio patógeno, ok? Então, as células T, elas podem detectar a presença de patógenos intracelulares, porque as células infectadas, né, as células apresentadoras de antígeno, células nucleadas, expõem em sua superfície fragmentos peptídicos oriundos das proteínas dos patógenos. Esses peptídeos estranhos são liberados para a superfície da molécula por glicoproteínas especializadas nas células, que são as moléculas do MHC. Então, esses peptídeos só conseguem ser expressos na superfície das células porque a gente tem o MHC. Então, o MHC é aquele complexo de genes que vai conseguir pegar esse peptídeo e pegar essa parte desse fragmento do patógeno e expressar na superfície da célula como um peptídeo, né? Como uma molécula, uma proteína que pode ser detectada por células T. Então, elas são codificadas por um grande grupo de genes, como a gente falou. O receptor de células T reconhece o antígeno na forma de um complexo de um peptídeo estranho ligado a uma molécula de MHC. Então, vamos entender um pouco melhor, né? Então, até agora a gente entendeu que o MHC é aquele que vai expressar um peptídeo de um patógeno que tem que estar intracelular,
certo? Ou patógeno ou alguma toxina que esse patógeno liberou. Tem que ser uma identificação intracelular. Por que intracelular? Porque é dentro da célula que o MHC, que é a nossa molécula de histocompatibilidade, que tem um grupo de genes, vai conseguir fazer a codificação daquele patógeno e expressar um peptídeo referente ao patógeno através desse complexo MHC, ok? Então, a diferença entre os linfócitos B e os linfócitos T, né? O reconhecimento do antígeno pelos linfócitos B, eles envolvem uma ligação direta da imunoglobulina ao antígeno. Né? Então, o anticorpo consegue se ligar diretamente ao antígeno e depois dessa ligação a gente consegue matar o antígeno. Os anticorpos, eles ligam-se tipicamente à superfície das proteínas antigênicas, interagindo com aminoácidos que são descontínuos na estrutura primária, mas próximos na conformação nativa da proteína. Ou seja, ele consegue se ligar a proteínas que estão na superfície do patógeno, do antígeno, interagindo com essas moléculas, com esses aminoácidos, né, que eles não são contínuos na estrutura primária, né, então, mas que eles estão na conformação daquela proteína. Então, eles de alguma forma eles conseguem identificar aquela proteína do antígeno, certo? As células T, elas respondem a pequenas sequências de aminoácidos contínuas, né, contíguas nas proteínas. Então, a célula T, ela já responde a uma codificação que o MHC fez. Então, aqui a gente tem uma célula infectada, né? Eu tenho uma célula própria, né? Eu tenho aqui, não tenho sinal, né, de células T. Quando a gente tem, aqui eu tenho a célula própria, né? Então, a gente não tem a expressão de MHC. Se eu tenho a célula não própria, aqui a célula não está infectada, desculpa. Aqui a célula está infectada, eu tenho então na superfície dessa célula um peptídeo, uma molécula que consegue expressar uma codificação que também são moléculas, são proteínas das células não próprias, ou seja, de algo que foi internalizado nessa célula própria. Ao fazer essa expressão, os linfócitos T, né, as células T, têm receptor de superfície, a gente já estudou os receptores de superfície dos linfócitos. Esses receptores vão conseguir, então, se conectar a esses peptídeos que foram expressos. Então, aqui eu tenho uma célula T, um receptor de célula T, certo? Aqui eu tenho o MHC, a molécula do MHC. Então, o que é essa molécula? É um complexo proteico que é expresso, né? Então, esse complexo proteico ele vai ser expresso na superfície da célula e ele vai expressar, junto com ele, uma característica do antígeno, certo? Então, a gente tem aqui, no linfócito T, a gente tem um resíduo do peptídeo em contato com a célula T. Então, está aqui. O que é o peptídeo? Moléculas do patógeno, certo? Codificação molecular, proteína do patógeno. Eu tenho receptor para esse peptídeo do patógeno nas células T. Aqui eu tenho um resíduo polimórfico do MHC. Então, o MHC é um complexo proteico, tá aqui, e ele tem resíduos onde eu vou ter uma ligação com os linfócitos, para facilitar essa ligação com linfócitos. Tenho resíduos do peptídeo de ancoragem, então aqui eu tenho o peptídeo se fixa no MHC, então esse peptídeo foi o que foi codificado dentro da célula pelo conjunto dos genes de MHC e são expressos por esse complexo de peptídeos. Então, ao ser expressos, eles se encaixam e são identificados por receptores na célula T. Então, o MHC é um complexo molecular que consegue expressar um peptídeo específico para um patógeno que está internalizado, ok? Então, a gente viu que existem
duas classes principais de MHC, o de classe 1, né, e os de classe 2. Os de classe 1, os genes das moléculas de MHC de classe 1 codificam para glicoproteínas expressas na superfície de quase todas as células nucleadas, né? Então, a sua maior função é a apresentação de peptídeos antigênicos a linfócitos T, CD8, que são linfócitos citotóxicos, certo? Então, se eu tenho células nucleadas expressando peptídeos, eu tenho MHC de classe 1. Se eu tenho células apresentadoras de antígeno expressando peptídeo, expressando esses peptídeos, eu tenho MHC de classe 2. Então, os de classe 2 são os genes das moléculas, né? Os genes das moléculas de MHC 2, eles codificam para glicoproteínas expressas em células apresentadoras de antígeno. A sua maior função é a apresentação de peptídeos antigênicos a linfócitos T, CD4 auxiliar. Então, vamos lá, a primeira diferença. Classe 1, eu tenho células nucleadas. Células nucleadas que vão expressar MHC de classe 1 e eu vou atrair linfócitos T, né, citotóxicos, que vão matar essa célula nucleada que tem internalizado nela provavelmente o patógeno. O MHC de classe 2, eles são células apresentadoras de antígenos. Células apresentadoras de antígeno quem são? Neutrófilos, células NK, células dendríticas, certo? Essas células, elas expressam o MHC de classe 2 e elas vão atrair, né, a sua função é apresentar quem vai ter o receptor para esse peptídeo que o MHC de classe 2 vai apresentar, são os linfócitos o linfócito T, CD4, que são auxiliares. Eles são auxiliares, eles auxiliam os linfócitos B e podem também auxiliar os linfócitos T citotóxicos, certo? Então, a diferença da classe 1 e da classe 2 está na estrutura, né? A fonte de peptídeos que elas ligam e carregam para a superfície celular. Então, classe 1 são encontradas em todas as células nucleadas, leucócitos, células epiteliais, células mesenquimais. Eles apresentam esse antígeno para o CD8 e o classe 2 nas células apresentadoras de antígeno, células dendríticas, macrófagos e células B. Eles apresentam esse antígeno para as células CD4. Então, MHC de classe 1, eles coletam os peptídeos derivados de proteínas sintetizadas no citosol e são, então, capazes de apresentar os fragmentos de proteínas virais na superfície celular para o CD8. Então, eu tenho aqui vírus, por exemplo, que infectam células. Ao entrarem nessas células, eles podem se replicar. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, né? São patógenos intracelulares obrigatórios. E, ao entrarem na célula, eles vão conseguir utilizar toda a energia, os nutrientes da célula e até mesmo o próprio DNA da célula, o RNA, para se replicar, né? Então, vai ser feito um reconhecimento pelo MHC desse antígeno, que é um vírus, e a gente vai ter fragmentos deles agora, né, dessas proteínas virais, que vão se ligar a moléculas do MHC. Então, a gente viu que o MHC é esse complexo. Eu tenho agora peptídeos desse patógeno que invadiu essa célula. Então, eu tenho peptídeos ligados ao MHC que vão ser agora expressos, certo? Se é um MHC de classe 1, se são células nucleadas, eu tenho MHC de classe 1, eu tenho, então, a apresentação desse peptídeo para as células CD8, certo? Vou mudar aqui o ponteiro. Eu tenho a apresentação agora desse peptídeo para a célula TCD8. Se eu tenho agora a apresentação, né, de um peptídeo, mas são células apresentadoras de antígeno, né? Esse peptídeo é MHC classe 2.
Aí agora eu tenho quem vai expressar, quem vai se conectar, né, receber esse peptídeo, vai ser as células TCD4, certo? Então, a classe 2, eles ligam a peptídeos derivados das proteínas nas vesículas intracelulares e exibem peptídeos derivados de patógeno nas vesículas dos macrófagos ou que foram internalizados por células fagocíticas e células B, né? Então, o CD4 está ligado diretamente à célula B. Então, uma vez esse antígeno foi internalizado em células B, em células fagocíticas, né, em macrófagos e neutrófilos, eu tenho células apresentadoras de antígeno. Agora eu tenho a expressão do MHC2, né, esse MHC2 vai expressar um peptídeo para os linfócitos TCD4, certo? Então, o classe 1, ele apresenta o peptídeo para o CD8, citotóxico, o classe 2 para o CD4, linfócito T helper. Eu tenho a quantidade de aminoácidos que são apresentados, uma sequência de 8 a 10 no classe 1 e o classe 2 uma sequência maior, de 3 a 18, certo? É mais específico. O citotóxico, o classe 1 ele vai ser expresso em praticamente todas as células nucleadas e o classe 2 macrófago, células dendríticas e células B. Então, eles possuem diferenças estruturais, como a gente já havia falado, mas ambos possuem esses sulcos na superfície, né, extracelular da molécula, onde o peptídeo vai se encaixar, né? Então, os sulcos, um único peptídeo é aprisionado durante a síntese e a montagem da molécula do MHC no interior da célula. Então, esse sulco é onde eu vou ter o encaixe desse peptídeo para o MHC conseguir fazer a expressão, certo? Então, os dois possuem esse sulco, a diferença é na estrutura, certo? Então, a gente vai ver aqui. O de classe 1, ele tem 3 subunidades alfas e uma subunidade beta 2. O de classe 2, ele vai ter 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta 2. Então, as moléculas do MHC, elas são altamente polimórficas. E a maior diferença entre as diferentes formas, né, do 1 e 2, está localizada na fenda de ligação do peptídeo, influenciando os peptídeos que irão ligar-se e, portanto, na especificidade do antígeno apresentado às células T. Então, a fenda que vai fazer a ligação do peptídeo é a principal diferença entre o MHC1 e 2. Ele tem uma pequena diferença estrutural dessas subunidades, mas e que eles são apresentados aqui em prática nas células nucleadas. O MHC2, olha a moto passando. O MHC2 é apresentado em células apresentadoras de antígeno, né, que são os macrófagos, neutrófilos, células B. É a principal diferença entre eles. Então, aqui a gente tem a estrutura, né, para vocês terem uma ideia da estrutura tridimensional, né? Então, eu tenho uma região transmembranal no de classe 1 e 2 estruturas transmembranais no de classe 2. Né? Geralmente, esse de classe 1 ele vai ter 3 subunidades alfa e uma beta, e o de classe 1 e o de classe 2, 2 alfas e 2 betas, certo? Com 2 subunidades transmembranais. Isso é só um detalhe, certo? Vocês não precisam saber a estrutura da molécula do MHC de classe 1 e de classe 2. Não. Eu quero que vocês saibam aonde o MHC de classe 1 é expresso, aonde o MHC de classe 2 é expresso. Né? Então, um vai ativar, vai fazer com que o CD4 se ligue a ele, né, que é o MHC de classe 2, e o outro vai fazer com que o CD8 se ligue a ele, que é o MHC de classe 1. Então, os complexos de antígenos peptídeos e as moléculas MHC são formados por degradação antigênica por 2 processos diferentes. Então, as células que processam e apresentam os peptídeos, geralmente são as células apresentadoras de antígeno. Então, essa célula, ela reconhece o antígeno de uma forma inespecífica, ela vai englobar, né, esse antígeno, ela vai processar esse antígeno e fragmentos desse antígeno agora vai ser apresentado através do MHC, se eu estou falando de um macrófago de classe 2, a um linfócito T CD4,
auxiliar, certo? Então, a gente tem aqui um linfócito T, né, um antígeno, a molécula receptora do linfócito T, uma molécula, uma célula apresentadora de antígeno, um macrófago, que está fazendo a fagocitose de um antígeno. Ao fagocitar, ela degrada esse antígeno. Pequenas porções desse antígeno agora vão ser expressas no MHC, que é esse complexo peptídico, e será reconhecido pelo receptor nos linfócitos T, que pode ser CD4 ou CD8, dependendo do MHC. Então, as moléculas de MHC provavelmente evoluíram para nos proteger das infecções virais. Então, anticorpos são efetivos contra micro-organismos livres, mas não com células infectadas. Então, quando o micro-organismo está livre, o anticorpo consegue degradar esse micro-organismo. Mas quando a nossa célula está infectada, o anticorpo não consegue matar a nossa célula, a não ser que ela expresse que ela não é própria. Então, a resposta imune a um dado antígeno pode ser medida pela produção de imunoglobulina, de anticorpo e de células T. Se eu tenho muito anticorpo, né, eu tenho micro-organismo livre. Se eu tenho muitas células T, eu tenho muitas células infectadas, certo? Então, a regulação da expressão do MHC está entregue a fatores de transcrição, porque eles têm que codificar um gene, e as citocinas. Então, o anticorpo e o receptor. Os receptores de células T para o antígeno mostram muitas similaridades com os receptores antigênicos de células B. O que é um receptor antigênico de células B? Um receptor para anticorpo. Então, e as duas moléculas são relacionadas entre si evolutivamente. Então, eles têm algumas características. Isso aqui é uma molécula de um anticorpo, né? Ela tem esse formato de Y, né? Eu tenho uma função efetora, eu tenho um sítio de ligação a antígenos, né? Que é variável de acordo com o antígeno que ele é específico. E a gente tem aqui o MHC, classe 2, com duas subunidades que são que tem uma função, uma região constante, e eu tenho uma região variável, como eu tenho aqui nos anticorpos. Então, eles têm aí alguma coisa similar, algumas constâncias na estrutura que fazem com que eles consigam reconhecer antígenos especificamente, certo? Ou expressarem especificamente moléculas de antígenos. Então, o receptor de célula T para antígeno não se ligam às moléculas de antígenos diretamente. Ao invés disso, eles reconhecem fragmentos dos antígenos ligados na superfície de outras células. Então, eles vão reconhecer os fragmentos e vão se ligar, né? Então, eles não vão se ligar diretamente ao antígeno. Receptor de células T para o antígeno, não existe forma secretada do receptor de célula T, né? A função dos receptores é apenas sinalizar para a célula T que ocorreu uma ligação com o antígeno. Então, nos receptores de células T, né, a gente tem a célula T, tem um receptorzinho que vai reconhecer o peptídeo MHC. Então, esse receptor, ele só vai sinalizar para a célula T que ele tem, né, que ocorreu uma ligação com o antígeno. Assim como o anticorpo já se liga diretamente ao antígeno, certo? Então, as imunoglobulinas, né, referência a linfócitos B, se ligam a uma ampla variedade de estruturas químicas. Os receptores de célula T, né, que são do MHC, eles são especializados no reconhecimento de antígenos estranhos como fragmentos peptídicos ligados às proteínas do MHC. Então, o MHC expressa o antígeno nas células nucleadas ou nas células apresentadoras de antígeno, e os linfócitos T têm receptores na sua superfície que muito se assemelham às estruturas dos anticorpos, só que eles reconhecem esse peptídeo,
certo? Os anticorpos, eles se ligam a uma variedade de estrutura química. Os peptídeos, eles têm um reconhecimento mais especializado nas células T. Então, receptores de reconhecimento de patógeno dos macrófagos, dos neutrófilos e das células dendríticas reconhecem moléculas simples e padrões regulares de estruturas celulares, que nós chamamos dos PAMPs, né? Padrões moleculares associados aos patógenos, que estão presentes em muitos micro-organismos que não são das próprias células, que não são próprios da célula. Então, a gente tem aqui os receptores padrões, né, de reconhecimento que a gente viu, os NODs, os Toll-like. Então, esses receptores de mannose, eles são receptores que são expressos em macrófagos, em neutrófilos, em células apresentadoras de antígenos, que vão reconhecer padrões moleculares, né, de uma forma não específica. Então, eu tenho um linfócito, né, o linfócito B, eu tenho um antígeno, né, ele tem estruturas que vão reconhecer uma gama variada de estruturas, né, de partes desse antígeno. Então, quase todas as estruturas químicas podem ser reconhecidas pelo sistema imune adaptativo como antígeno, né? São proteínas, glicoproteínas e polissacarídeos dos patógenos. Então, um receptor antigênico individual, ou seja, um anticorpo, ele reconhece uma pequena parte da estrutura molecular de uma molécula antigênica, de um patógeno, que é conhecida como determinante antigênico ou um epítopo. O epítopo é o local que o receptor antigênico reconhece, né, que o receptor antigênico ou o anticorpo reconhece. A gente chama de epítopo. Então, antígenos macromoleculares, né, proteína, glicoproteínas, possuem epítopos que podem ser reconhecidos por diferentes receptores antigênicos. As células B são especializadas em reconhecer antígenos de superfície dos patógenos que vivem fora da célula. Então, a gente viu que as células T reconhecem, através do MHC, peptídeos que foram internalizados de patógenos, né? Então, as células B diferenciam-se em células plasmáticas efetoras, que secretam anticorpos para os alvos patogênicos, e receptores de células B e seus anticorpos são capazes de se ligar a uma grande variedade de estruturas moleculares, como a gente já havia falado. Então, aqui eu tenho as imunoglobulinas M, D, G, E, A. Elas têm um padrão, né, que se repete, que é um local de ligação, isso aqui é constante, e elas têm regiões que são adaptadas de acordo com o antígeno, então que vão se diferenciar, certo? Então, nos animais também existem essa produção, é bem parecida com o do homem, mas não é completamente igual. As células T, nós chamamos de células T efetoras, ao contrário das células B, tem que lidar com patógenos que invadiram, que entraram nas células hospedeiras e devem auxiliar na ativação de células B. Então, o que são as células B? Que produzem anticorpo. Então, se eu já tenho um anticorpo, já foi invadido, já teve memória e já tem um anticorpo. Então, o anticorpo agora consegue se ligar ao antígeno livre. Se invadiu, provavelmente eu não tenho anticorpo, então a célula T agora ela vai ser responsável por sinalizar para a célula B para que tenha a produção de anticorpo. Quem faz essa sinalização? CD4. Para realizar essas funções, o receptor de célula T ele é especializado em reconhecer antígenos que foram gerados dentro das células e apresentados na superfície pelo MHC. Então, eu tenho aqui o linfócito T ativado, ele tem receptores, certo? A gente viu os receptores. Eu tenho aqui uma célula nucleada ou uma célula fagocítica,
um macrófago, na verdade. Eu tenho um macrófago, eu tenho uma célula fagocítica. Então, esse MHC é de classe 2. O MHC é um complexo que está sendo expresso aqui na superfície dessa célula. Ele é expresso depois que é codificado, depois que um patógeno invadiu, né, essa célula, ou o macrófago fez uma fagocitose. Aqui dentro eu tenho um patógeno que foi digerido. Um pequeno peptídeo desse patógeno agora se liga a uma molécula de MHC e é expresso aqui na superfície. Então, esse peptídeo agora vai ser reconhecido pelo receptor do linfócito. Se é um de classe 2, eu tenho um linfócito TCD4, certo? O TCD4 vai ativar linfócitos T de memória para que eu produza anticorpos, ou vai ativar linfócitos T supressores, ou vai ativar linfócitos T help, que vão ajudar a produzir sinalização, produzir anticorpos, ok? Então, o reconhecimento. Células T reconhecem pequenos fragmentos de peptídeos que são provenientes do antígeno proteico, se encontram ligados à molécula do MHC presente na superfície de outras células, né? Então, os receptores de células C, T, né? Resumindo, eles reconhecem esse epítopo, que é o local de ligação, que estão escondidos no antígeno, mas não o reconhecem diretamente. Então, eles só reconhecem uma porção, um local específico. Por quê? Porque o MHC, ele vai expressar um peptídeo, uma codificação, certo? Então, esse receptor tem que se ligar a essa codificação. Os antígenos devem ser degradados por proteinases, por enzimas, e os epítopos do peptídeo entregues a uma molécula própria, que é o MHC. Complexo peptídeo e molécula MHC, né? O complexo peptídeo e a molécula MHC, aqui do patógeno, aqui da célula própria, os antígenos são reconhecidos pelas células T através dos receptores, ok? Então, aqui eu tenho o epítopo, a ligação, o local de ligação, né? Eu tenho o MHC expressando esse peptídeo, os receptores de célula T fazendo o reconhecimento. Então, a descoberta do MHC, como eu já tinha conversado para vocês, foram através de estudos em pacientes que começaram a rejeitar transplantes de tecidos, né, e apresentavam anticorpos contra o tecido ou contra o órgão doador. Então, ele foi denominado antígeno leucocitário humano, né, HLA, ou MHC, né, de classe 1 ou classe 2. A resposta imune pode ser bem sucedida, então eu posso ter o sucesso final, ou seja, a eliminação do patógeno, ou ela pode falhar. Pode ser considerada prejudicial ou benéfica ao hospedeiro e não depende da resposta, mas sim da natureza do antígeno e da circunstância na qual a resposta ocorre. Porque dependendo da natureza do antígeno e da circunstância que está ocorrendo, a gente tem uma potencialização da resposta imune. Quando a resposta é benéfica, sua ausência torna-se prejudicial. Então, se eu tenho um antígeno, um agente infeccioso, uma imunidade protetora, uma infecção recorrente, uma resposta deficiente, uma resposta normal, né? Então, o efeito da resposta ao antígeno. Uma substância inócula pode causar uma alergia e pode ter uma ausência de resposta. Um órgão transplantado, eu posso ter rejeição ou aceitação. Um órgão próprio, eu posso gerar autoimunidade ou autotolerância. Um tumor pode ter uma imunidade tumoral ou gerar um câncer, certo? Então, os MHCs, eles são determinantes para a aceitação ou rejeição de transplantes, né? Gêmeos idênticos têm uma probabilidade maior, a gente vai ter uma aula só de transplantes, ok? Para aceitar os transplantes. Indivíduos diferentes geralmente têm uma rejeição desse transplante, né? A maneira usual para se tratar respostas de rejeição é a utilização de fármacos imunossupressores. A gente diminui a resposta imune para que esse tecido não seja rejeitado, né? Mais funções do MHC:
apresentar antígeno para células especializadas do sistema imune, né, ele manter uma comunicação, né, um diálogo imunológico entre as células do sistema imune, reprodução, reconhecimento materno, né, então ele tem algumas outras funções nas nossas células. E é isso, aqui a gente tem a apresentação aos linfócitos CD4, então tá ali a célula T, CD4, o antígeno, né, sem resposta, aqui sem resposta, com resposta, o receptor, né, a célula apresentadora, o receptor, né, o peptídeo, como é que faz esse reconhecimento. Aqui a gente tem também células dendríticas, macrófagos, células B, né? Então a gente tem o MHC de classe 2 também fazendo essa apresentação. Mais uma vez. E resumindo aí, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu posso retirar na próxima aula. E é isso, né? Então, até mais.